Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 29 de Elul, último dia do ano judaico, e iniciamos a carta sagrada de número 19. Essa também é uma carta profunda, que versa de assuntos muito místicos, que ela inclusive procura conciliar aparentes dúvidas, às vezes contradições em definições até da Kabbalah. Trata de assuntos profundos e místicos. A partir dela nós vamos entender também um pouco do aspecto mais profundo da Torá e do alcance dos sábios, dos profetas, etc., como nós vamos ver a seguir. Então, começando a carta de número 19, ele abre a carta com um versículo no Teilim, no livro de Salmo 104, Ote Or Kassalma, que fala como se referindo a Deus, que ele se investe ou se reveste a sua luz, ele se investe com luz como com uma roupagem, como dizendo também que o Teor, Deus reveste a luz, que Salma, em uma roupagem, em uma roupa, em uma vestimenta, como se isso fosse nos dizer, como se isso nos transmitisse que essa luz é revestida, é coberta, é envolvida por uma roupagem. Nós sabemos que a Torá é chamada de luz, de Torá Or. E aqui, pelo visto, o que nós vemos no versículo, que existe um significado, existe um aspecto místico mais profundo de que essa luz, ela vem revestida de uma roupagem, o Teor Kassalma. Precisamos entender o que isso representa, o que isso significa. E ele abre a sua explicação com citações da Kabbalah luriânica, com citações do Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, nos fala, Hinei Belikutei Torah shel Arizal, numa obra do Arizal, que transcreve os ensinamentos dele, chamado Likutei Torah, Parshat Kitisau, Parshat Vaikra, em dois lugares, Katav, lá ele escreve algo que à primeira vista parece surpreendente. Isso o Alter Rebbe vai procurar nos esclarecer a seguir. Lá ele escreve que a Sagat Moshe Rabbeinu alav shalom lo aita bibchinat pnimiut de chokhma ilaha anikra Abba de Atzilut. Lá ele analisa, de acordo com a Kabbalah, os níveis espirituais, as revelações espirituais captadas e alcançadas por Moshe Rabbeinu. Moshe, o mestre de todos os profetas, porém ele nos diz que aquilo que foi alcançado em termos de revelação divina por Moshe não chegou, lo haita bibchinat pnimiut de chokhma ilaha, isso não atingiu o aspecto mais interior, o aspecto mais profundo da chokhma suprema, da chamada da sefirá de chokhma superior. Anikra Abba de Atzilut, que é chamada de Abba de Atzilut, ou seja, a sefirá mais elevada que existe é aquela que é chamada de Chokhmah, se traduz como sabedoria, mas como a gente já viu em outras ocasiões, que Chokhmah representa algo transcendental, algo mais elevado, ela é a fonte das ideias intelectuais que vão vir e se manifestar depois, porém ela por si só ainda é suprarracional, está acima de qualquer intelecto, etc., é transcendental. Isso é chamado de Chokhmah Ilah. Quando a gente fala Chokhmah superior, isso se refere a Chokhmah do mundo de Atzilut, e nós já vimos também que na linguagem cabalística são aplicadas metáforas quando Chokhmah é chamada de Abba. Chokhmah é representada por pai e Binah, e a sefirá seguinte, o atributo de compreensão e entendimento, é chamado de Ima, de mãe. De qualquer maneira, ele nos diz que
Chokhmah Ilá, Chokhmah Suprema, Chokhmah de Atzilut é chamada de Abba de Atzilut. Mas ele nos fala, assim consta nos escritos do Arizal, e mais do que uma vez, que aquilo que Moshe captou não se aproximava do nível mais profundo e interior de Chokhmah de Atzilut, da Chokhmah Suprema. כל שכן בספירת הכתר שלמעלה ממנה, הנקרא Ari Hanpin, mais ainda, se a captação de Moshe, se a compreensão de Moshe, aquilo que ele captou, apreendeu, não se aplicava, não chegava até a profundidade, a parte interior de Chokhmah, de Atzilut, menos ainda aquilo que transcende, está acima da Chokhmah, que na linguagem da Sefirot, na linguagem cabalística, isso se refere a Sefirah de Keter, Keter que é traduzido como coroa, mas metaforicamente, assim como a coroa está acima da cabeça, da mesma maneira se diz que existe esse nível de divindade que está acima da própria Chokhmah, mesmo dos chamados atributos intelectuais, Chokhmah, Binah, que isso é chamado de Keter. Isso é algo mais transcendental ainda, algo que está acima de toda a dimensão de Shtalshelut, de toda a dimensão do desencadeamento de energia divina para o surgimento dos mundos, universos, mesmo espirituais, etc. Portanto, ele está nos dizendo aqui que se a compreensão, se a captação de Moshe não chegou até a parte mais profunda de Chokhmah, de Atzilut, menos ainda na Sefirah de Keter, naquilo que transcende a Chokhmah, ou seja, na Sefirah de Keter que está bem acima, infinitamente acima da Chokhmah, que isso na linguagem cabalística é chamado de Ari Hanpin. Ari Hanpin, traduzindo literalmente, significa longo semblante, mas aqui nem vem ao caso a tradução literal e também nós não vamos nos estender aqui nesses conceitos abstratos cabalísticos, tentando explicar palavra por palavra a razão desse nome, etc. São conceitos muito abstratos, delicados. Vamos tentar dar um vislumbre geral sobre o assunto para ter pelo menos uma ideia, alguma compreensão do que ele está nos transmitindo. Mas ele nos diz, se Moshe, se a compreensão, se a apreensão, a captação de Moshe não chegou até o nível profundo de Chokhmah, menos ainda no nível de Keter, que é chamado de Ari Hanpin, que onde chegou a captação de Moshe Rabbeinu, de acordo com Arizal, que em Bibchinat Achoraim de Chokhmah, ele nos fala que isso se restringiu apenas à parte inferior da Chokhmah, Hamelubeshet Bebinah. Nos fala que a compreensão, a captação de Moshe Rabbeinu chegou na parte, chamada parte de trás da Chokhmah, seja nos níveis exteriores de Chokhmah, que por sua vez estão investidos em Binah, porque esse processo de desencadeamento, como uma cadeia, processo de desencadeamento da energia divina, que em hebraico é chamado de Shtalshelut. Shtalshelut vem da palavra Shalshelet. Shalshelet é como Sharsheret, é como uma corrente. Numa corrente nós temos o elo superior e o aro inferior, e sempre na parte inferior do elo de cima está ligada e conectada a parte superior do elo do aro de baixo. Então, assim também se diz que no processo de transmissão do fluxo divino da energia divina, como ele é processado no chamado Seder Shtalshelut, nessa cadeia de desencadeamento, por isso é chamado numa corrente onde flui a energia divina. Então, de Chokhmah se deriva Binah, a próxima Sefirah, o próximo atributo. Mas de onde é derivada a Binah? Então ele nos diz da parte inferior, da parte de trás da parte inferior mais baixa de Chokhmah, é ela que se reveste em Binah. E por sua vez, Chokhmah e Binah, como nós falamos, são chamados, metaforicamente simbolizados de Av Vaem, como pai e mãe. Quem são aqui os filhos? São os atributos emocionais, assim como no ser humano o pensamento gera sentimento, da mesma maneira se fala que nos atributos superiores, dos atributos chamados intelectuais, sabedoria, entendimento, Chokhmah e Binah, pai e mãe, disso vão surgir as 7 sefirot emocionais. Aqui às vezes, então, 7 mais 2 são 9, ou que a gente considera Dat como o terceiro atributo intelectual, ou como ele menciona aqui, quando não se considera Dat, então se enumera o Keter
como a 10ª Sefirá superior. De qualquer maneira, ele nos diz que Biná, por sua vez, da força de Biná, isso vai se revestir, a Mitlabeshet Bezain Sfirot Tachtonot, nas 7 Sefirot inferiores, Shenikraot Zeranpin, que cabalisticamente elas são chamadas do pequeno semblante. Isso está relacionado com Sod a Torá. Por trás disso se encontra o mistério, o conceito místico da Torá, porque assim como do lado das Sefirot, chamadas emocionais, Chesed, Gvurá. Chesed significa bondade, Gvurá, rigor, severidade. E nós sabemos também que aquilo que se encontra na Torá, algo que está lá estabelecido, estipulado como permitido, é porque é derivado de Chesed. Algo que é proibitivo é porque está relacionado, derivado de Gvurá, de rigor, severidade, etc. Então, na realidade, aquilo que é puro ou impuro, aquilo que é permitido ou proibido, assim por diante, todos os assuntos da Torá estão relacionados a essas sefirot inferiores. De qualquer forma, ele nos diz, o mitpashetet ad sof dalet asfirot atachtonot, que essa luz que começou na parte externa e baixa de Chokhmah, e que dela se deu origem, ela se revestiu a Biná, e por sua vez de Biná, isso se propagou e se estendeu para as chamadas sefirot mais baixas, Chesed, Gvurá, Tiferet, etc. Depois isso continua se expandindo e se estendendo até as 4 últimas sefirot inferiores, Ad Sof Dalet Sfirot Tachtonot Shehen, que são conhecidas em hebraico como Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Traduzindo só ao pé da letra, vitória, esplendor, fundamento, reinado, soberania, mas, mais uma vez, aqui a tradução não diz nada absolutamente, e se fosse analisar, estudar o significado de cada um desses nomes e o porquê de cada um deles, levaria horas para cada um e não está dentro desse nosso contexto agora. De qualquer maneira, essas sefirot inferiores, elas são o plano mais de atuação, ou seja, aquilo que faz com que a ideia, quando ela estava inicialmente num plano intelectual, e depois ela se propagou e se estendeu até um plano emocional. Então, a partir disso, quando ela desce mais ainda essa ideia e vai tomando corpo, vai se concretizando até o plano prático funcional. Então, isso envolve essas sefirot finais, que são chamadas de Netzach, Hod, Yesod, Malchut. E ele nos diz, Vesham aita sagat nevuato bibchinat primiut. Ou seja, onde Moshe Rabbeinu captou de forma profunda e chegou a apreender e captar o lado interior e profundo da Sefirot. Então ele diz, Dehainu mebchinat primiut denehim. O que ele conseguiu, onde ele conseguiu chegar e captar o lado interior, o lado profundo da Sefirot. Então ele nos diz, o Arizal, que foi apenas nessas 4 últimas das 10 Sefirot. Na Sefirot de Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Lá Moshe Rabbeinu captou a dimensão interior da Sefirot também. Porém, na Sefirá de Chokhmah, na primeira da Sefirot, em Chokhmah, se fala que lá Moshe, o que ele atingiu, o que ele captou, foi apenas a parte superficial, a parte externa da Sefirá, aquilo que se reveste na Sefirá, abaixo dela, no atributo seguinte, que é o atributo de Biná, e Biná depois nas emocionais. Então ele nos diz, nessas Sefirot finais, Moshe captou a dimensão interior, mas como nós falamos, acima disso, o que ele captou, de acordo com Arizal, seria apenas a parte externa, a parte superficial. Continua Alter Rebbe nos dizendo, lemala minehim, acima dessas 4 sefirot, lo haita lo shum asagá b'primiut. Moshe Rabbeinu não teve acesso a nenhuma captação, a nenhuma apreensão de forma profunda da dimensão interior delas, que im bibchinat achoraim de Chokhmah, o que ele captou foi apenas a parte externa, a parte inferior
da Sefirah de Chokhmah, Hamelubeshet Bebinah, que está revestida na Sefirah seguinte, que é a Sefirah de Binah, o atributo de Binah, que por sua vez, Hamelubeshet Mitpashetet, ele se reveste, se propaga, Toch Primiut Denehim, dentro da parte superior, chamada parte interna da Sefirot, mais baixas de Netzach Hod Yesod Malchut. בסוד נובלות חוכמה שלמעלה, תורה שהיא בבחינת זעיר אנפין. Os nossos sábios falam no Midrash que novlot chokmah shelemala Torá, que os resíduos, resquícios da chokmah superior, eles se expressam na Torá. Sim, diz o Midrash, ou seja, como vestígios, sobras da chokmah, da chokmah suprema. Isso acaba se tornando o que é aqui para nós a Torá. Em outras palavras, a Torá, como está aqui para nós no plano terrestre, no plano mundano, ela expressa apenas a parte externa, a parte superficial, a parte inferior da Chokhmah suprema, da Chokhmah superior. Porque a Torá, como nós dissemos, está ligada aos aspectos chamados emocionais, aquilo que determina o que é puro, impuro, o que é permitido, proibido, que isso está ligado com o que é chamado na linguagem cabalística o pequeno semblante Zeir Anpin, o Ba Melubash, e lá está presente apenas um resquício da Chokhmah, parte externa dela, o Ba Melubash Rak Achoraim de Chokhmah, mas não a parte profunda de Chokhmah. Ele nos diz, esse é o significado do versículo, quando Moshe solicita a Deus, pede uma revelação divina para ele. Deus diz para ele o que dichtiv, veraita et achorai ufanai lo yerau ayen sham ubeshar hanevuah perek aleph. Ele recebe como resposta de Deus, você verá o que será permitido para você ver, será apenas a parte, por assim chamar, externa, a parte de trás, como dizendo, você verá apenas as costas, mas o meu semblante não será visto. Deus fala para ele, minha face, meu semblante, como se você poderá ver ou ter acesso só às costas, mas sem ver o semblante. Então o Arizal explica que o significado místico, esotérico desse versículo está relacionado com o que nós falamos acima, que não foi dado acesso a Moshe a captar a parte profunda, a dimensão interior de Chokhmah, da Sefirah de Chokhmah, sabedoria, mas apenas aquilo que é chamado as costas, a parte inferior, as Sefirot mais baixas. Isso ele viu, ele chegou a captar o interior também, o âmago delas. Ele pergunta, o Alter Rebbe pergunta ao Rabi Shneur Zalman, Yesh lehafli. Aparentemente, à primeira vista, quando a gente lê esses escritos do Arizal, isso parece algo surpreendente, porque Harei Neemar foi dito claramente na Torá, Velokam Navi od Beisrael que Moshe, que não surgiu nenhum outro profeta em Israel como Moshe. Isso, inclusive, é um dos princípios de fé judaicas, que ninguém supera Moshe em profecia, etc. Então ele pergunta, como é possível, então, que, por exemplo, o Arizal, o Rabbi Yitzhak Luria mesmo, esse grande cabalista, como é possível que ele captou mais do que o próprio Moshe, porque nós encontramos explicações cabalísticas dele, nós encontramos análises místicas do Arizal que tratam de níveis mais elevados do que esses. Então ele nos diz, encontramos Vedarash Kama Drushim, ele fez várias exposições e discursos Bibchinat Primiut, abordando os aspectos mais internos e profundos, afilo, bisfirot, madregot rabot, mesmo de sefirot e níveis transcendentais, shelemala mi chokhmah ve keter de atzilut, que estão acima, não só da chokhmah suprema, da chokhmah de atzilut, ou não somente acima até de keter de atzilut, que é superior e transcendental a Chokhmah de Atzilut. O Arizal, ele foi mais acima e nos expôs e nos explicou e nos revelou segredos místicos, explicações, etc., sobre níveis mais transcendentais e mais elevados. Então, como entender isso? Quando a Torá nos fala que não haverá nenhum outro profeta igual a Moshe, como Moshe Rabbeinu,
Então se fala que a apreensão, a captação de Moshe se restringiu só à parte externa de Chokhmah, não chegando, não captando o lado mais interior, a dimensão interior de Chokhmah, como pode ser então que o Arizal, como nós vamos ver, o autor do Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, como eles fazem exposições sobre níveis e temas mais elevados do que esse. Será que eles superaram Moshe? Mas isso contradiz o versículo da Torá. Então o que isso significa, o que isso representa? Essa é a pergunta do Alter Rebbe.